昔々、一人の男が死にました。Se você é tão másculo que você, ao ver qualquer coisa minimamente feminina, isso chega a desafiar ou a intimidar sua masculinidade, então provavelmente você não vai querer ver Princess Chuchu. Não que o anime seja tão feminino assim, mas só pelo nome provavelmente vai ter gente que, ai meu Deus, coisa de menina, eu sou muito mais másculo, eu sou um adulto. Mas Princess Chuchu é um dos animes que é um dos melhores animes que eu vejo já faz algum tempo. Dentre todo o mar de animes overhyped e overrated que tem por aí, que as pessoas idolatram e no fim não são absolutamente nada, eu não quero dizer absolutamente nada. Princess Chuchu tem um significado, e tem vários significados, aliás. Mas Princess Chuchu basicamente é... Tem gente que fala que é uma desconstrução do gênero mahoushou, mas eu não acho que é isso aí, de forma alguma. Quer dizer, mais ou menos, mas eu diria que é um conto de fadas contado de uma maneira diferente. A história basicamente nós temos um príncipe que se chama Milton e ele acaba sacrificando o coração dele para selar um corvo maligno. E com isso ele acaba perdendo o coração. Obviamente falei isso agora, 11 segundos atrás. E então a nossa querida protagonista Hiru, de patinho, que bonitinho, né? Ela se transforma em Princess Chuchu para poder resgatar pedaços de corações do nosso querido príncipe, para fazer com que ele volte a ser quem ele era. Ok, tem bem mais do que isso. Mas no caso eu quero falar aqui alguns dos pontos que mais me interessaram no anime. O primeiro deles, eu acho que o que torna Princess Chuchu bom são os personagens que de fato são personagens. Primeiro que o anime sabe no que se focar, em quais personagens focar. Não é que nem, sei lá, Code Geass, que tem 500 personagens e todos são inúteis. Todos não servem pra nada, só o Lelouch que importa. Não, nesse caso, tá, nós temos personagens secundários, mas não se foca nos personagens secundários. Nós temos foco nos personagens primários. E esses personagens primários têm, ou principais, eles têm suas características, têm sua personalidade, são bem desenvolvidos. No caso até que os personagens secundários até são bem desenvolvidos. O anime segue bem uma fórmula meio mahoushou mesmo, que o anime é dividido em arcos. Mas basicamente dentro desses arcos, os episódios dentro de cada um desses respectivos arcos, eles seguem mais ou menos uma mesma forma. Como eu posso dizer? Basicamente segue uma forma linear. É que nem aquele negócio, aquele padrão mesmo, mahoushou de... a nossa protagonista muito atrapalhada, ela se envolve numa confusão, e aí esta confusão está envolvida com o vilão. E aí ela acaba descobrindo no meio do episódio que o vilão está por trás disso, e no final ela derrota o vilão. É basicamente isso. Na verdade a forma de Princess Chuchu é um pouco diferente disso. Mesmo que a forma seja outra, o importante é que segue bem esse padrão de cada episódio é basicamente a mesma coisa, mais ou menos. Por causa que conforme cada episódio apresenta um pouco mais, os personagens apresentam mais um pouco do que está acontecendo, você acaba nem notando. Você acaba nem notando que, quer dizer, eu notei, mas você não acaba não se incomodando que tem, que segue essa estrutura linear. Você não se incomoda com isso, mesmo que no caso você chegue a notar, porque é bem feito. E no caso eu acho que os personagens é o que faz o anime em si, porque não é um anime que tem ação ou coisa assim, tá? Tem um pouco de referências a balé clássico e francês e sei lá. Não é ação frenética. Quando os caras não estão dançando, eles estão conversando. E eles ficam até bem mais tempo conversando que dançando. Quem quer que for o diretor, eu acho que ele acabou tendo essa ideia para poder atrair um pouco mais de público, porque se fosse só dança todo tempo, eu acho que muita pessoa não ia assistir. E no caso que eu acho que é mais interessante, de fato, são dois personagens principais. Primeiro que é o Milton, que o Milton basicamente até dá pra dizer que ele é um defeito, ou seria um defeito se fosse feito de outra forma, porque
O tema do anime é um dos temas, aliás, é o fato de que esse príncipe não tem uma personalidade, ou quer dizer, ele tinha uma personalidade e acabou perdendo. No decorrer do anime ele vai recuperando essa personalidade, depois na metade acontece uma reviravolta e ele muda de novo. Quer dizer, todo episódio ele muda bastante a personalidade dele, então não é um personagem que tem sequer uma personalidade. Eu diria que ele é basicamente um boneco, pelo menos no começo do anime ele é bem boneco mesmo, que ele até mesmo ele só faz as coisas que todo mundo manda pra ele nem questiona. Ele vira a pessoa que os outros ao redor dele querem que ele seja. Conforme ele vai tendo mais contato com certa pessoa, mais a personalidade dele vai mudando de uma certa forma. O que o torna um personagem bem interessante, porque você sempre, apesar de você não saber direito qual é a personalidade dele, porque de fato, na maioria do anime, ele não tem uma personalidade, porque toda hora fica mudando, você vê a mudança e tentar perceber, acompanhar o que está acontecendo com o personagem. E o outro personagem que eu acho bem interessante, que aliás é meu preferido desse anime, que é o Fakir. Você é apresentado dele de um lado, de uma visão no começo do anime, e no decorrer dele você vai vendo outras visões de quem é esse cara. E no caso o Thor é um personagem bem interessante. E outra coisa legal é que se você quiser pegar detalhes, por exemplo, o anime deixa as coisas bem simples. Ele não fica usando o que muitos outros animes usam, que é um monte de terminologia desgraçada, e daí você tem esse efeito em cascata, e você tem esta kryptonita que vem do planeta sei lá o que, tipo... Ou deixa as coisas simples, sem muita terminologia pra tentar fingir que o anime é mais complicado do que ele é. E caso você mesmo queira saber mais sobre o personagem, você mesmo acaba tendo que fazer a interpretação dele, sem precisar usar de palavras complicadas só por ter palavras complicadas, só pra fingir ser inteligente. Se eu tivesse que dar uma nota, no caso medindo o quanto eu gostei, o quanto eu acho que é objetivamente bom, eu diria que é 9.